Então, estamos de volta nessa aula 2, do módulo 2, e agora nós vamos, depois de termos visto os conceitos fundamentais, né, introdução ali a substâncias, misturas, nós vamos ver agora como os átomos se ligam através de diferentes tipos de ligações químicas, originando diferentes tipos de compostos, diferentes tipos de propriedades, tá certo? Então vamos lá. Então nós sabemos que a existência de diferentes substâncias se deve ao fato dos átomos se ligarem uns aos outros, formando substâncias, moléculas mais complexas, né? Essa combinação dos átomos pode ser realizada por ganho ou perda de elétrons ou por compartilhamento de elétrons, como nós vamos ver mais a fundo daqui a pouco, certo? A estabilidade do átomo, né, ela é atingida quando ele completa 8 elétrons na sua última camada, na chamada camada de valência, certo? Que é justamente o que dá origem à teoria do octeto, né? Que é a explicação do porquê da formação de ligações químicas entre os átomos, tá certo? Então tudo isso nós vamos ver nessa aula de hoje, tá certo? Então nós vamos começar vendo rapidamente o que é a teoria do octeto, né? Então a teoria do octeto é um grande número de átomos que adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na última camada, né? Então, isso foi observado a partir de quê? A partir, né, lá da tabela periódica, da última família, lá da extrema direita, né? Que é a família 8A, que é a dos gases nobres, né? Então, observou-se que os gases nobres, que está mostrado aqui ao lado, ó, na direita, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, que esses gases eles tinham a sua camada completa, né? No caso do hélio, com 2 elétrons, e do neônio para frente, com 8 elétrons. E eles eram altamente estáveis, eles eram estáveis quimicamente, não reagiam com praticamente nada, né? E eles tinham a sua estabilidade eletrônica, com 8 elétrons. Então, a partir dos gases nobres, foi-se criada essa teoria do octeto, né? Em que os átomos atingiriam a estabilidade eletrônica com 8 elétrons na sua última camada, tá certo? Claro, existem exceções à regra do octeto, certo? Mas ela é a teoria que mais abrange e melhor explica, né, a formação das ligações químicas e também das propriedades das substâncias, sejam moleculares ou iônicas, como nós vamos ver agora. Então, a primeira tipo de ligação que nós vamos ver é a chamada ligação iônica ou eletrovalente, certo? Então, a ligação iônica, ela ocorre entre íons, né? Íons são espécies carregadas positivamente, que são os cátions, e negativamente, ânions, certo? E é caracterizado pela existência de forças de atração de natureza eletrostática entre íons. Quando duas cargas de sinais opostos, né, estão em contato, elas vão ter uma força de atração de natureza eletrostática, tá certo? A ligação iônica ocorre entre os elementos que possuem tendências opostas, ou seja, um que tem a tendência a ganhar elétrons e outro que tem a tendência a perder elétrons. Então, por exemplo, quando você tem um metal da primeira família, né, um A, tipo o sódio, né, o Na11, e você tem o cloro da família 7A, dos halogênios, o Cl17, o sódio ele vai ter uma grande tendência a perder elétrons e o cloro a ganhar. Então, acaba existindo essa ligação iônica entre o sódio e o cloro, originando o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Uma observação é que o hidrogênio, que é o primeiro elemento da tabela periódica, né? Ele apresenta somente um elétron na sua última camada, né? E ele vai atingir a estabilidade exclusivamente só ele, né? Com 2 elétrons, que ele atingiria a configuração eletrônica do hélio, né? Que é aquele primeiro gás nobre que eu mostrei anteriormente, tá certo? Então a ligação iônica é a única em que ocorre a transferência definitiva de elétrons, como nós vamos ver no exemplo daqui a pouco. Então, aqui de forma genérica, a gente tem um átomo A, que vai ter a tendência a ceder, a perder elétrons, né? E aí, por exemplo, na sua grande maioria são os metais, tá certo? E nós vamos ter o B, que são aqueles, geralmente, os não metais, os semimetais e o hidrogênio, né? Que vão ter a tendência de receber elétrons, tá certo? Então o A vai transferir definitivamente elétrons para o B, vai ceder, né? Vai perder elétrons. E aí você vai ter a formação de
de íons, né? O cátion é o positivo, o ânion é o negativo, e aí força de atração vai existir entre eles, tá bom? Então aí uma atração eletrostática vai mantê-los, né, unidos, tá bom? No caso aqui, existe o exemplo clássico, que é do sódio e do cloro, né? Então nós vemos aqui em cima que o sódio, quando a gente desenha a configuração eletrônica dele, né? Fica um S2, 2S2, 2P6, 3S1. E aí a gente acaba vendo que na camada 2, ele tem 2S2, 2P6, ele tem 8 elétrons na camada 2. Então, o que é que ele vai fazer para atingir a estabilidade? Ele vai perder esse elétron da camada 3. Então, quando ele perde e vira Na+, ele fica um S2, 2S2, 2P6. Ou seja, ele fica com 8 elétrons na última camada. O cloro, né, que é o Cl17, ele tem a configuração de um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Então, na camada 3, que é a última, vão ter 7 elétrons. Então, eles vão ter a tendência a quê? A ganhar mais um para completar os 8, né? Então, quando eles ganham esse 1 elétron, eles se tornam Cl-, ou seja, o ânion, né? E aí fica um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Então, percebam que o Na+, ele tem 8 elétrons na última camada, o Cl- também tem 8 elétrons na última camada. E aí eles interagem entre si, formando o cristalzinho de NaCl, cloreto de sódio, tá certo? Então tá aí, ó, quando o Na perde um elétron, vira Na+, o Cl-, ele ganha esse elétron do Na+, ele vira Cl-, certo? E aí forma-se o NaCl. Como o Na+, tem uma carga positiva, né? O Cl- tem a carga negativa, o NaCl vai ter uma carga neutra, eletricamente neutro, tá certo? E aí, os compostos assim formados, através das ligações iônicas, são denominados de compostos iônicos, né? As quais possuem estruturas eletricamente neutras, tá certo? Porque é como se um positivo neutralizasse um negativo. Pessoal, e aí, a natureza dessa ligação, que é a iônica, né? O fato dela ser mantida a partir da atração eletrostática de cargas carregadas eletricamente, é que confere aos compostos finais, aos compostos iônicos, né, as propriedades que eles possuem, as propriedades bem interessantes que eles possuem. Então, por exemplo, a interação entre os íons produz aglomerados com forma geometricamente definida, denominados retículos cristalinos, né, que aí são característicos de substâncias sólidas. Então, por exemplo, tá aí o NaCl, né, de forma macroscópica, a gente sabe que o sal, ele tem a olho nu, ele tem esse reticuladozinho, né, mas a nível microscópico, né, como está representado na figura direita, você vai ter um cátion Na+, um ânion Cl-, um cátion Na+, um ânion Cl-, e aí forma essa geometria cúbica mostrada na figura direita, tá certo? Então, pessoal, as principais características dos compostos iônicos são, como eles apresentam forma definida, eles são sólidos nas condições ambiente, né? Condições ambientes são temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Os compostos iônicos apresentam elevadas temperaturas de fusão e de ebulição também. Então, nós vimos na aula passada que o ferro, ele passava do sólido para o líquido a 1.500 graus, e que ele passava do líquido para o estado de vapor a 2.700 graus. Então, substâncias que são mantidas a partir de ligações iônicas ou metálicas, que nós vamos ver daqui a pouco, possuem um elevado ponto de fusão e ebulição. Com o NaCl não é diferente. O ponto de fusão e ebulição do NaCl são superiores a 800 graus Celsius. E os compostos iônicos, quando são submetidos a impacto, eles quebram facilmente, né? Produzindo faces planas. Então, são duros e quebradiços, tá bom? Eles apresentam também elevada condutibilidade elétrica, né? Quando dissolvidos em água. Então, se a gente pegar somente a água da torneira, ela conduz muito pouco corrente elétrica porque ela já tem sais dissolvidos, né? Mas se a gente pegar uma solução de água e sal, água com muito sal dissolvido, ela vai conduzir corrente elétrica, tá? Então, é quando você tiver um composto iônico dissolvido na água, ou quando esse composto iônico tiver fundido. O que é isso? Quando, por exemplo, a gente pegar o NaCl, o cloreto de sódio,
e levá-lo para o estado líquido, tá bom? Então, o cloreto de sódio líquido, ele também vai conseguir conduzir eletricidade, tá bom? Porque você precisa de íons em movimentação, tá? Então, isso é atingido ou quando dissolvido em água ou quando eles estão em estado líquido, tá certo? E o seu melhor solvente é a água. A água, ela praticamente vai dissolver todos os compostos de natureza iônica, tá certo? Porque esses íons vão ter uma grande afinidade com as moléculas de água, tá bom? Pessoal, outro tipo de ligação é a ligação covalente, tá certo? Diferente da ligação iônica, a ligação covalente, né, ela ocorre quando os átomos envolvidos tendem a receber elétrons. E aqui, diferente da ligação iônica, que nós acabamos de ver, em que a transferência de elétrons de um átomo que tem tendência a perder para outro átomo que tem tendência a ganhar elétrons, aqui na ligação covalente vai haver o compartilhamento de elétrons. Então, no final das contas, os elétrons envolvidos em uma ligação covalente nem são do átomo A, nem são do átomo B. Eles pertencem aos dois ao mesmo tempo, certo? Cada par eletrônico é constituído por um elétron de cada átomo. Então, uma ligação covalente envolve um elétron do átomo A, um elétron do átomo B. Isso aqui forma uma ligação covalente. Isso é um par eletrônico, tá certo? E aí pertence simultaneamente aos dois átomos. Como não ocorre ganho nem perda de elétrons, formam-se estruturas eletricamente neutras de grandeza limitada, denominadas moléculas. Então, as moléculas são aquelas substâncias que são formadas a partir da união dos átomos através de ligações covalentes, tá bom? Como na ligação covalente nem perde nem ganha, por isso que elas não vão ter cargas formadas nos átomos, tá? Então é uma substância eletricamente neutra. Então a gente pode representar a formação da ligação covalente da seguinte forma, ó. Nós temos o átomo A e o átomo B, ambos têm tendência a receber elétrons, né? E aí eles vão ser então quem? Hidrogênio, os não metais, ou ametais, né? E os semimetais, que vão poder realizar esse tipo de ligação, tá certo? E o par de elétrons é o que está representado aí, ó. Um par de elétrons do A, um par de elétrons do B, eles vão formar uma ligação covalente, tá bom? Pelo compartilhamento desses elétrons. Aí aqui, pessoal, para mostrar para vocês a forma, né, de representação dos pares de elétrons, né? Então, por exemplo, no caso da família 7A, nós vamos ter 7 elétrons na camada de valência, ou seja, 7 elétrons na última camada. Por exemplo, aí o cloro, né? Então, o cloro ele vai ter 7 pontinhos ao seu redor e um deles vai ser compartilhado com outro átomo qualquer, tá bom? E aí é que se formam os 8 elétrons que tem que se atingir para estabilizar a molécula final, né? No caso da família 6A, semelhante, né? Eles vão ter 6 elétrons na última camada, 6 pontinhos ao seu redor, e aí 2 deles vão ter que participar de uma ligação covalente, né, com outros 2 elétrons de outro átomo, para formar os 8 no total. E assim por diante, né? Família 5A, 5 elétrons vão precisar de 3 elétrons, e assim por diante. Pessoal, os compostos que são formados por ligação covalente, né, formam moléculas ou compostos moleculares, né? Então, as propriedades das substâncias formadas por ligação covalente são muito diferentes, né, das propriedades dos átomos que as formam. Ou seja, por exemplo, se a gente pegar a água, é formada através da reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio. A água possui propriedades totalmente diferentes do gás hidrogênio e do gás oxigênio, tá certo? Quando as moléculas de uma substância são formadas por um número determinado de átomos, essas substâncias são denominadas moleculares, como eu falei no início, né? Em condições ambientes, as substâncias moleculares podem ser encontradas nos 3 estados físicos, né? Líquido, gás e sólido. Então, diferente dos compostos iônicos, né, que são praticamente sólidos, os compostos moleculares eles podem ter os 3, eles podem ocorrer na natureza nos 3 estados físicos. Então, por exemplo, o gás hidrogênio, H2, é um gás a temperatura ambiente, né? Temperatura e pressão ambiente, né? Água, H2O, ela é líquida. E a sacarose, que é o açúcar, né, é sólido, tá certo? Então, todas essas 3 substâncias são de natureza molecular e têm estados de agregação diferentes.
As substâncias moleculares, geralmente, né, elas apresentam temperatura de fusão e de ebulição bem inferiores, né, às substâncias iônicas, tá bom? E quando puras, elas não vão conduzir corrente elétrica. Então, por exemplo, se você pegar água pura, né, só água, sem nenhum sal mineral, a água não conduz corrente elétrica, certo? A água só conduz corrente elétrica porque existem sais, né, dissolvidos nela, tá bom? Quando a ligação covalente origina compostos com grande número de átomos, né, geralmente indeterminados, né, uma quantidade indeterminada de átomos, elas vão formar estruturas denominadas de macromoléculas, tá bom? Tais substâncias são denominadas covalentes. Em condições ambientes, elas são sólidas, né, e apresentam temperatura de fusão e ebulição elevadas. Então, por exemplo, a sílica, ela vai originar a areia, né, várias moléculas de sílica ligadas uma à outra, originam a areia que a gente conhece, né? O grafita origina o carbono na forma de grafite, né? O diamante também é um aglomerado de carbonos, celulose, polietileno, proteínas e assim por diante. Então, todas essas macromoléculas são formadas por uma quantidade indeterminada de átomos, né, que se ligam de forma contínua, formando uma molécula muito grande, tá certo? Pessoal, agora nós vamos ver a polaridade das ligações das moléculas, tá bom? O acúmulo das cargas elétricas em determinada região vai formar os chamados polos, né? E aí nós vamos poder ter polos positivos ou polos negativos. No caso da ligação iônica, né, como existe a transferência total de elétrons, né, de um átomo para o outro, a gente vai formar os chamados íons, né? No caso, os cátions são os íons carregados positivamente e os ânions são os íons carregados negativamente. Então, você vai formar polos bem definidos, Na+, Cl-, tá bom? Então, toda ligação iônica é uma ligação polar, porque ela forma polos para poder existir, tá certo? Já na ligação covalente, pessoal, é um pouco diferente, tá certo? Na ligação covalente, a existência de polos está associada à deformação da nuvem eletrônica. E vai depender da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão unidos pela ligação covalente. Então, por exemplo, numa molécula formada por átomos iguais, tipo o H2, como está na figura, ou o Cl2, os dois átomos são iguais, então eles têm a mesma eletronegatividade. Então aqui não vai ter a possibilidade de ocorrer a formação de polos, tá bom? Então nesse caso, quando você tem átomos de mesma eletronegatividade ligados entre si, você não vai ter distorção da nuvem eletrônica, portanto não vai haver a formação de polos. Então nesse caso, as ligações vão ser denominadas de apolares, tá bom? Já no caso de você ter dois átomos ligados entre si com diferença de eletronegatividade considerável, como por exemplo na figura o hidrogênio e o cloro, nesse caso, o cloro, por ser muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, vai puxar a nuvem eletrônica para ele, como está mostrado na figura. Então, vai ser formado um polo negativo ao redor do cloro e um polo positivo ao redor do hidrogênio. Então, devido a essa diferença de eletronegatividade entre esses átomos, diz então que essa ligação é do tipo covalente polar, tá certo? E aí, pessoal, no caso, agora nós vimos a polaridade das ligações. Então, você pode ter ligação covalente apolar, ligação covalente polar. Mas nós também podemos ter polaridade das moléculas, tá bom? Porque, lembrem, acabamos de ver que toda ligação iônica sempre vai ser polar, tá bom? Então aqui estamos focando na polaridade das moléculas, dos compostos moleculares, tá certo? Então as moléculas elas vão poder ser classificadas como polares e apolares. A molécula polar ela vai se orientar na presença de um campo elétrico externo, e uma molécula apolar não se orienta na presença de um campo elétrico externo. E aí, a polaridade de uma molécula, pessoal, ela é definida pelo vetor momento dipolar resultante, que é esse μ, essa letra grega μr, né? É o μ resultante. Quando o μ resultante for zero, a molécula vai ser dita apolar. E quando o μ resultante for diferente de zero, ela vai ser dita apolar. Ela vai ser dita polar, perdão. Então, a determinação desse vetor, né, leva em consideração dois fatores. O primeiro, a escala de eletronegatividade, certo? Que aí vai permitir determinar a orientação dos vetores de cada ligação.
Então, por exemplo, no caso de HCl, o vetor seria orientado por Cl, né? Porque ele tem uma maior eletronegatividade, tá bom? E o segundo fator é a geometria da molécula. A geometria, a conformação espacial dos átomos nessa molécula também vão influenciar na direção do vetor, tá bom? Então, pessoal, nós podemos ter, por exemplo, ó, dependendo da geometria, ó, HCl, como é uma geometria linear, essa geometria linear vai haver a formação de um vetor para o Cl, né? Então, o vetor para o Cl, então, polo negativo, polo positivo, a ligação é polar e a molécula também é polar. No caso do CO2, a mesma coisa, como mostrado aí na figura. Só que agora, o CO2, como o carbono está no centro e os dois oxigênios estão na ponta, né? Os vetores vão ser opostos, apontando para o oxigênio, então eles se cancelam. Então o CO2 ele é uma molécula apolar, tá bom? A molécula de água ó, é uma molécula de geometria angular. E aí o vetor resultante, como mostra aí na figura, vai ser diferente de zero, caracterizando então uma molécula polar. E a amônia, o NH3, também, ó, tá mostrando aí a direção dos vetores, né? O vetor resultante também é diferente de zero, portanto é uma molécula polar. Pessoal, para a gente finalizar as ligações químicas, né, e partirmos para as duas questões, temos a ligação metálica. Como o próprio nome sugere, né, a ligação metálica é a ligação existente nos metais, né? É o que mantém unido os átomos que constituem os metais. Então, a maioria dos metais, eles são sólidos à temperatura ambiente, né, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido, e eles possuem um brilho característico, tá certo? E, pessoal, existe um modelo chamado modelo do mar de elétrons, que é o que está representado aí na figura à direita, né? Que é o que explica a maioria das propriedades dos metais, como, por exemplo, o brilho, né? Característico, aquele brilho prateado, né? A elevada condutividade térmica e elétrica, né? Explicada pelo modelo do mar de elétrons. Esse modelo do mar de elétrons, ele considera que os elétrons dos metais estão deslocalizados, ou seja, eles estão espalhados por toda a estrutura metálica, né? Então eles conseguem ter essa mobilidade, o que favorece a condutividade térmica e elétrica, tá certo? Outra propriedade dos metais é a maleabilidade, ou seja, é a capacidade de produção de lâminas, chapas, né? Materiais finos, né? E a ductibilidade, que é a capacidade de produzir fios, né? Também devido ao modelo do mar de elétrico, que permite o deslizamento das camadas dos metais entre si, tá bom? Pessoal, é muito comum também a gente encontrar as chamadas ligas metálicas, que são misturas de metais. Então, por exemplo, ligas metálicas são materiais com propriedades metálicas que contêm 2 ou mais elementos, sendo pelo menos deles um metal. As ligas metálicas possuem algumas características que os metais puros não apresentam, e por isso são produzidas industrialmente e são muito utilizadas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o ouro 18 quilates, né, é formado pela mistura de ouro e prata, 2 metais, né? 75% de ouro, 25% de prata. O amálgama, utilizado muito pelos dentistas, né, é a mistura de mercúrio, prata e estanho, 3 metais, né? O bronze é a mistura de cobre e estanho. Então vocês estão vendo que muitos materiais metálicos do nosso dia a dia são ligas metálicas, certo? Agora, para a gente finalizar essa aula de hoje, nós vamos para as duas questões também foram do Enem. Então, a primeira questão, né, diz o seguinte: a obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro a seguir, né? Ele pergunta o seguinte, ó: qual das subetapas do processo é realizado, né, em função apenas da polaridade das substâncias? Pessoal, olha só, nós temos aí, então, ó, a etapa seleção dos grãos, descascamento, trituração, cozimento, prensagem, né, extração e destilação. No caso aqui, pessoal, eu já posso adiantar para vocês o seguinte, ó: trituração não envolve mistura de substâncias, né? Cozimento envolve, mas olha só a descrição, ó: cozimento, aumento da permeabilidade das membranas celulares. Até então a gente pode ficar na dúvida, né? Porque não tem assim uma descrição muito detalhada. Mas vamos para outra: prensagem, remoção parcial do óleo. Prensagem, pessoal, é um fenômeno físico, né? É só pela aplicação de uma força, né, à mistura, tá? Então também não tem nenhuma mistura de substâncias envolvidas, tá? Extração, obtenção de óleo bruto com hexano. Hexano é um líquido, né? É um líquido obtido
a partir da destilação do petróleo. Tá? Então a gente pode ficar também em dúvida nele, né? E destilação, separação do óleo e do solvente. A destilação, pessoal, ela é, como nós vimos na aula passada, um processo de natureza física e se baseia somente na diferença de ponto de ebulição. Então ela está fora também. No caso aqui, a resposta correta seria extração, porque aqui, ó, o óleo teria que ser solúvel, né, no hexano, que é um líquido, para poder ser extraído, né, do vegetal, tá certo? Então é a única etapa aí que exige a solubilidade, e solubilidade é uma propriedade que depende da polaridade de duas espécies, ou seja, o óleo ele tem que ser solúvel no hexano para poder ser extraído dos vegetais, tá certo? E por fim, para a gente encerrar essa aula, essa questão também foi do Enem, e diz o seguinte, ó, em derramamentos de óleo no mar, os produtos conhecidos como dispersantes são usados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e as ondas quebrem a mancha em gotículas microscópicas, né? Estas são dispersadas pela água do mar antes que a mancha do óleo atinja a costa. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito desse produto em casa, um estudante prepara um recipiente contendo água e gotículas de óleo de soja. Há disponível apenas azeite, vinagre, detergente, água sanitária e sal de cozinha. Quais os materiais disponíveis provocam uma ação semelhante à situação descrita? Pessoal, a situação descrita, né, é de um derramamento de óleo. Então, olha só, dessas substâncias descritas aí, vamos por eliminação, né? O vinagre é uma solução, né, uma mistura homogênea de ácido acético e água. Então, o vinagre, ele é solúvel em água, então ele já não vai criar essa mancha de óleo que se espera, né? Então ele está fora. O detergente, ele também ele não vai ter essa ação. O detergente ele é solúvel na água também, né? A água sanitária é outro produto, né, que a gente tem em casa, todos nós temos em casa, e ela também é solúvel em água, tá? Sal de cozinha também é solúvel em água. Então, o único produto dessa lista que simularia um derramamento de óleo, né, de petróleo no mar, que a gente poderia reproduzir em casa, seria o azeite, né? O azeite que a gente coloca na salada, ele é um óleo, né? Tem natureza apolar, e a água tem a natureza polar, portanto, se nós derramarmos o azeite em água, a gente vai ver a formação dessas gotículas de óleo, né? Mostrando que eles têm polaridades distintas e, portanto, não se dissolvem, tá bom? Porque lembrando, quem se dissolve, né, semelhante, dissolve semelhante. Então, para a água dissolver outra substância, essa outra substância tem que ser polar, tá? E vice-versa, tá certo, pessoal? Beleza? Então, a gente fica por aqui nesse módulo 2, tá certo? Eu encontro com vocês novamente no módulo 4. Até breve.